paz de Deus, boa noite, bom dia, boa tarde. Quem vos fala é o irmão Silvio. Mais uma vez vou trazer esse vídeo e quero pedir perdão para as pessoas que agora há pouco assistiram um vídeo que eu enviei, mas teve um desencontro bíblico e que não estavam correto quanto à localização dos livros que eu citei. Então eu quero aqui pedir perdão e também desculpa. E como eu estava falando, eu tive na congregação durante 26 anos, tive cargos, também ministérios, e por participar do ministério eu também convivi com várias situações de pessoas que eram silenciados sem direito a um justo juiz, sem direito à defesa, era silenciado simplesmente porque o que estava ali não concordava, tinha alguma coisa que ele não gostava da pessoa. E por isso eu vi pessoas, até mesmo do ministério, por não concordar com a administração de São Paulo, que presidia o Estado, pessoa muito antiga, mas por não concordar por algumas determinações que eram muito prejudicial para ele e também para a irmandade local, ele renunciou o seu ministério, e após ele renunciar, só porque não concordava, então ele pensou que poderia continuar ali no meio da irmandade, sem nenhuma represária, amigo de todo mundo como ele era, e tinha uns idosos que eles atendiam as reuniões no interior. Então eram as reuniãozinhas lá dentro do interior, então ele achou que poderia continuar atendendo. E aquele homem, eu vi aquele homem carregando praticamente a obra inteira sobre os seus lombos em termos de batismo, santa ceia, todos os serviços ali que pertencia a um ancião. Ele era a pessoa que atendia com pontualidade, muito honesto, muito gente boa. E eu vi em reunião que coisa que eu não aprovo, eu acho muito injusto. A pessoa que deu boa parte da sua vida pela instituição e ele renuncia por não concordar de algumas coisas, e dali para frente ele é perseguido, ele é praticamente expulso, não pode nem atender uma reuniãozinha lá no interior, porque os cooperadores eram ameaçados, que se ele atendesse qualquer tipo de reunião, poderia ser onde fosse, esses irmãos perderiam seu ministério. E sendo que aquele homem passou toda a sua vida dedicada para a instituição, e no dia que ele precisou de um apoio, de ficar pelo menos atendendo aquelas reuniãozinhas, que ele não tinha pecado, não tinha transgredido a doutrina da igreja, mas aí não foi reconhecido e ele foi silenciado de uma vez por toda e acabou-se, o seu nome se apagou. Vi pessoas também, um jovem, que às vezes cometeu uma fornicação antes do casamento e casou e vivendo muito bem, e há um castigo perpétuo na vida da pessoa, que ele é tido como um pecador, como um desviado pro resto da vida, e ali a pessoa de todo perde a sua liberdade
e praticamente a comunhão com a igreja. Então eu quero aqui deixar o meu repúdio quanto a alguma disciplina que eu acho que não é justa contra pessoas que a Escritura ela não apoia esse tipo de determinação, sendo que Jesus Cristo ele veio para salvar e dar vida e vida longa. E o diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Então é a favor dessas pessoas que nós aqui na internet esclarecemos e colocamos a nossa visão, que muitos que vivem lá nessa situação devem saber que a instituição em que você vive e foi ensinado que é o único caminho que leva ao céu. Hoje eu quero aqui deixar bem claro para você que Jesus Cristo ele não veio morrer pela uma denominação, ele veio morrer pela sua alma porque ele ama você. E a instituição em que você está, que te aprisiona e que te coloca venda nos olhos para você não enxergar tanto a Escritura, que não há um incentivo de leitura para que as pessoas continuem ignorantes e aceite tudo quanto é determinado pelo ministério que domina a igreja. Então lembre de uma coisa: conheceis a verdade vos libertará. Como o jargão do pecado de morte dentro da instituição, que se um homem ou uma mulher adulterar, ele está condenado ao fogo do inferno. É considerado como uma porca que é lavada e volta ao lamaçal. É considerado, muitas pregações foi pregada a pessoas que estavam nessa situação. Você, pecador, Deus não te quer mais. Você é como uma porca que foi lavada e voltou ao lamaçal. Você é considerado o cão que depois de vomitar volta a alimentar do seu vômito. Aqui não é lugar de pecador. A pessoa ficava ali humilhado porque ele foi colocado umas vendas nos seus olhos e ele ficava ali debaixo da humilhação, todo mundo escarrando, não saudava. Eu vi pessoas que o diácono, essa pessoa, ela antecipou o relacionamento antes do casamento e esse diácono passou mais ou menos aí uns 10 anos sem saudar a pessoa. A pessoa saudava, ele não respondia, porque ele falava que não saudava pecador. Então são esse tipo de coisa que deixa muitas pessoas indignadas. E se você está gostando, glorifique a Deus, mas não seja fanático, não seja um cego espiritual. E creia e saiba que a instituição que você está não é a única que tem a salvação. Quem tem a salvação é Jesus Cristo. E Jesus Cristo falou para aqueles fariseus da época que se achavam muito santo. E ele dizia: vocês fariseus hipócritas, porque arrotavam santidade, discriminavam os outros, porque os outros não eram santos como eles. E Jesus dizia: vocês fariseus hipócritas, vocês vão ver muita prostituta
prostituta e muito estrangeiro entrando no reino e vocês lançados fora. Você sabe por quê? Porque é como a oração do publicano e o fariseu. Santo seja o Senhor nosso Deus. O fariseu batia no peito e dizia: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os pecadores, eu não sou como esse, Senhor, imundo e impuro. Eu dou o dízimo do que tenho, jejum 3 vezes por semana. Bendito seja Deus. E o publicano batia no peito, nem ousava olhar para o céu e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, um pecador. Esse voltou justificado. Então não arrote santidade sobre os outros, mas aprenda a ter misericórdia. Não se ache melhor. A Escritura fala que cada um julgue o seu irmão superior a si mesmo. Então, ampare as pessoas. Esse sistema de ditadura na igreja tem que mudar. Você vê os exemplos de Jesus. Jesus, ele ia em busca daqueles que eram desprezados, desvalorizados, aquele que as pessoas passavam e meneavam a cabeça, não valorizava. Exatamente atrás desse que Jesus ia e lavava ele, porque a palavra penetrava, ele estava humilhado. E aqueles egoístas vestidos de uma religião ditatorial se achava santo, a palavra não penetrava, a palavra não entrava, porque ele era irredutível, não tinha humildade. Mas hoje essas pessoas estão sendo ouvidas, essas pessoas estão procurando conhecer de fato Jesus Cristo e de que maneira ele olha para essas pessoas que se encontram nos vales jogado sem nenhuma esperança. E quanto à parte da Escritura que estava falando que a congregação fala que a Escritura ela contém a palavra de Deus. E agora falar na parte de conter. Nós sabemos que a Escritura Sagrada ela é inspirada pelo Espírito Santo e os santos homens de Deus escreveram, e tudo que nela está é palavra de Deus. Agora na congregação, baseada na Escritura, lê um texto bíblico, a pessoa não tem profundidade porque não fez nenhum curso teológico, não tem nenhum livro teológico que amplie esse conhecimento em termos de costume da época, também do espaço geográfico, da cultura e da linguagem da época, fica sem aprofundamento na Escritura. E aí, por não ter conhecimento profundo dos esclarecimentos do texto, aí entra para esse que eu considero, e já foi comprovado por muito, que não é inspiração, é aquela palavra que Deus manda te falar. Você que chegou hoje aqui e veio buscar a palavra, Deus já manda dizer para você: hoje eu vou te libertar. E essas palavras é o que é pregado na maioria dos cultos.
Tem irmãos que pregam a palavra com conhecimento de texto e contexto, e ele prega ali em cima daquilo que está escrito. Ele não vai para esse meio de profetada e fica querendo adivinhar a vida de um, a vida do outro. Eu digo porque eu presenciei várias vezes profeta. E exatamente esses profetas são levantados para o ministério porque são considerados por algum homem de Deus. Pessoas que inventam e que ficam ali numa roda falando e procurando tocar no sentimento de alguém para aquela pessoa chorar, e ele vai para cima e aí faz aquele alvoroço, aquela coisa toda, sendo que é coisa da sua própria cabeça. Deveria ser um homem de oração, falar palavras sãs, palavras conscientes, palavra fundamentada na Escritura. Aí sim dá para dizer, essas pregação contém a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus, contém, porque o que contém é isso daqui que eu vou ler agora. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, onde fala: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Isso daqui é palavra de Deus. Então o que é que você deve fazer? Conhecer toda a Escritura, sabendo que toda a Escritura inspirada, ela é proveitosa, é como a plantação de trigo. Você planta o trigo, a chuva cai, rega a terra, o trigo dá o fruto, você colhe e tira pão. Assim também a Escritura, o que é que você deve fazer? Se debruce, consiga mais informações da linguagem, dos costumes, da cultura da época, se aprofunde nela, considere a Escritura como tesouro de alguém que procurava boas pérolas, e ele encontrou e vendeu tudo quanto tinha e comprou aquela pérola porque ele sabia que era de valor. Então também a Escritura, toda a Escritura, ela é proveitosa para instruir, para redarguir, para repreender, para ensinar, para colocar nós em perfeita comunhão com Deus. E a outra parte que eu quero ler, está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 1, 20 e 21, é onde fala, ó: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Então, o que está escrito aqui em Pedro é a verdade, que sabendo primeiramente isto, que toda a profecia da Escritura, ela não é de particular interpretação. Não tem aquela, não, eu vou ler esse texto aqui, eu interpreto ele desse jeito. Esse texto aqui, eu sinto de falar isso aqui no outro. Não. Devemos nos manter no que está escrito e se aprofundar no que está escrito. Porque está escrito aos Hebreus, se não me falha a memória, essa passagem. Antigamente, Deus falou de muitas maneiras, de vários jeitos.
por nossos pais, pelos profetas. Mas nos últimos dias, ele nos falou pelo seu Filho. Então é a Escritura Sagrada que nós devemos ser guiados. É a Escritura Sagrada que nós devemos confiar. Não devemos confiar em homem que fala coisa que a Escritura não aprova ele, mas desaprova. Então eu deixo aqui essa reflexão e que Deus nos abençoe. Quero dizer para você, leiam a Bíblia, se debruce sobre as Escrituras. Você é um homem ou mulher de Deus que tem desejo em entrar no céu. Então você quer o caminho é a verdade bíblica. E isso te levará ao conhecimento para você não ficar preso em uma denominação que não prega verdadeiramente o evangelho genuíno, mas é um evangelho adulterado com palavras de homem e não palavras de Deus. Deus abençoe a todos.